A paz do Senhor para todos meus amados. Uma palavra de Deus para meditação e edificação de todos os que amam a palavra de Deus. Texto áureo, 1 Timóteo capítulo 4, verso 15, que diz: Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tema: a eternidade definida. Texto básico, Mateus capítulo 7, verso 13 e 14, e João capítulo 5, verso 24, 28 e 29. Palavra introdutória. Na morte do homem, a sua eternidade já está definida. Os 6 estágios do ser humano, ou as 6 fases do ser humano. Basicamente, o ser humano passa por 6 estágios, com exceção da morte prematura ou da morte precoce. Número 1, a fase da gestação ao nascimento. Gestação é período de tempo entre a concepção e o parto, gravidez. 2, a fase da criança, que é a fase da inocência, período de tempo entre o nascimento e os 12 anos da vida. 3, a fase da adolescência, período entre os 12 e 18 anos da vida. 4, a fase da juventude, época da vida após a adolescência. 5, a fase adulta, época da vida após a juventude. 6, a fase da velhice ou da terceira idade. Isso nos ensina que a vida do ser humano tem princípio, meio e fim. Primeira parte desta mensagem. A vida do ser humano é efêmera, passageira, transitória. No Salmo 90, verso 9, parte B, diz: Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. No verso 10 diz: a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado. Pois passa rapidamente e nós voamos. Em Lucas, capítulo 12, verso 13 ao 21, Jesus propôs uma parábola de um homem insensato, cuja herdade tinha produzido com abundância, que dizia a sua alma. Lucas 12, 19 e 20. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Neste texto de Lucas 12, verso 13 ao 21, Jesus falou de um homem insensato que só se preocupava com as coisas terrenas, com as coisas efêmeras, e não se preocupava em adquirir a vida eterna. Sendo assim, o fim desta pessoa é a perdição, é a condenação eterna, é uma eternidade sem Deus. Assim, hoje, lamentavelmente, tem muitas pessoas se preocupando com as coisas terrenas, com as coisas passageiras, e se esquecem das coisas eternas. Jesus disse em Mateus 6, 19, 20 e 21, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Em Lucas capítulo 12, verso 15, disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Mateus 16, verso 26 diz:
Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem recompensa da sua alma? Segunda parte desta mensagem, no primeiro texto de Mateus 7, 13 e 14, Jesus disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Toda a raça humana está andando por um desses dois caminhos. Letra A. Um desses caminhos é direito e o outro é torcido. Ezequiel capítulo 8, verso 25 e 29. Dizeis, porém, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito? Não são os vossos caminhos torcidos? Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel. Não são os vossos caminhos torcidos? B. Provérbios 14, verso 12 e Provérbios 16, verso 25, diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. C. Um leva para cima e o outro leva para baixo. Provérbios 15, verso 24, nos diz: para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Isto nos mostra que o homem está indo para algum lugar. Aqui não é o nosso lugar. Um dia vai terminar a nossa caminhada aqui. Em Hebreus 9, 27 está escrito: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Terceira parte. E lembre-se, a morte não é o fim. É apenas uma porta que se abre para dar passagem para a eternidade. No segundo texto de João, capítulo 5, verso 24, 28 e 29, diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Neste segundo texto de João, capítulo 5, verso 24, 28 e 29, nos ensina que existe dois tipos de eternidade. Uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus. A eternidade com Deus é para os salvos, e a eternidade sem Deus é para os perdidos. E lembre-se, a escolha é pessoal. Conforme a nossa escolha será a nossa eternidade. Peça a Deus sabedoria para fazer a escolha certa. Tiago, capítulo 1, verso 5, nos diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Deus sempre coloca diante de nós duas opções para escolhermos. Por causa do livre-arbítrio, a escolha sempre é do homem. Ninguém pode escolher por nós. A escolha é pessoal, pois Deus nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolha. A eternidade nos espera. Onde passaremos a eternidade? Conclusão: na encruzilhada da vida, qual é a nossa escolha? Temos que decidir, ninguém pode decidir por nós. O que vamos escolher? A eternidade com Deus ou a eternidade sem Deus? A eternidade com Deus para recebermos a vida eterna e vivermos eternamente? Ou a eternidade sem Deus para recebermos a condenação eterna e sofrermos eternamente? Vamos trocar o útil,
pelo desagradável, vamos trocar a salvação pela condenação, vamos trocar a vida pela morte, vamos trocar o eterno pelo efêmero, vamos trocar o céu pelo inferno. O direito de escolha é pessoal. A decisão é particular. O que fazer diante dessas duas opções? Disse Jesus no Evangelho segundo São João, capítulo 5, verso 40, não quereis vir a mim para terdes vida? A escolha é pessoal, é individual, ninguém pode escolher por nós, cada pessoa tem que decidir por si mesma. Um pensamento. A vida que Deus nos oferece tem 3 características. Número 1, é uma vida perfeita. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, na parte A, nos diz: Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se o Deus que nos criou é perfeito, Ele nos fez perfeito. Por isso Salomão, em Eclesiastes capítulo 7, verso 29, ele diz: Deus fez tão somente o homem reto, perfeito, mas eles buscaram muitas invenções. E Jesus falando aos discípulos, Mateus capítulo 5, verso 48, ele diz: sede vós também perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. É uma vida abundante, número 2. Uma vida abundante. Isso Jesus nos mostra em João capítulo 10, verso 10, na parte B, quando ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Assim que a vida de Deus é uma vida abundante, é esta vida que Ele nos dá. 3. A terceira característica é uma vida eterna. Jesus falando no seu diálogo com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho segundo São João, no verso 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim que a vida que Deus nos oferece, ela é uma vida perfeita, ela é uma vida abundante e ela é uma vida eterna. Uma reflexão para encerrar. Deuteronômio capítulo 30, verso 19, nos diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Neste momento de reflexão, temos 2 opções, porque temos 2 caminhos. Um caminho que nos leva para Deus e outro caminho que nos leva para o inferno. Temos 2 opções, todavia a escolha sempre é do homem. Que vais escolher, amado ouvinte, diante dessas 2 opções. Se vieres a Cristo, Ele tem para te dar esta vida perfeita, esta vida abundante e esta vida eterna. Entrega a tua vida a Jesus, para que tenhas o direito da salvação e a esperança da vida eterna. E você que está afastado do caminho do Senhor, que tem parado na fé, e está desviado, que quer agora te reconciliar com o Senhor,
diante desta mensagem, esta palavra que o Espírito Santo tem colocado em nosso coração e que temos transmitido para você. É o momento de você tomar a sua decisão. E você que está com algum problema, com alguma dificuldade, quero dizer que neste momento a tua vitória está nas mãos de Jesus. A solução do teu problema está com Cristo. Portanto, neste momento, quero orar em teu favor e suplicar a Deus, nesse instante, pela salvação da tua vida, que está entregando a tua vida nas mãos de Jesus. Quero interceder em favor de você que está voltando agora ao caminho do Senhor, te reconciliando com Ele. E quero interceder por todos os sofredores que estão assistindo este vídeo. E tenho a certeza absoluta que Deus, neste momento, entra com providência em teu favor. E vai mostrar sua bondade e a sua misericórdia para com você. Não querendo que você vá para o inferno, mas sim para os céus. Não querendo que você receba como recompensa dos seus pecados a condenação eterna, mas sim a salvação e a vida eterna. Oremos ao Senhor. Deus eterno e maravilhoso, estamos na Tua presença neste momento, Senhor, para apresentar a Ti a vida de todo aquele que neste momento tem ouvido esta mensagem do Senhor, que está assistindo, Senhor, este vídeo, e que neste momento estão entregando as suas vidas a Ti porque querem ser salvos. E aqueles que estão retornando e se reconciliando contigo, Senhor, confessando os seus pecados. Perdoa, Senhor, os pecados de cada um. E aqueles que estão entregando as suas vidas nas Tuas mãos, receba-os, para que eles possam receber a Tua salvação e ter no seu coração a esperança da vida eterna. Olha para aqueles que estavam desviados, mas que agora estão confessando, Senhor, o seu pecado. Estão retornando, estão se reconciliando contigo, Senhor, para seguir firme até a tua volta. E olha para aqueles, Senhor, que neste momento está passando por problemas, com dificuldades, que está sofrendo, Senhor, e não tem esperança de vida, nem perspectiva de dias melhores. Mas nós temos dito, Senhor, e anunciado, segundo a Tua palavra, que Tu és a solução para o problemático. Tu és a cura para o enfermo, a libertação para o oprimido. Estenda a Tua mão agora e mova o Teu braço forte. Permita que o Teu Espírito Santo, Senhor, toque nessas vidas agora para romper com os laços de Satanás, a fim de pôr em liberdade os cativos, para aqueles que estão doentes, desenganados pela ciência do nosso século. Ó Deus, entra com providência em favor deles, tirando das garras da morte, levantando aqueles que estão caídos, fortalecendo aqueles que estão fracos, libertando aqueles que estão oprimidos, sarando aqueles que estão enfermos, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um. E que aqueles que te aceitaram como Senhor, como Salvador, que entregaram as suas vidas aos teus cuidados, escreva os seus nomes no livro da vida. Receba esses que agora estão se reconciliando contigo, reescrevendo o seu nome no livro da vida, Senhor. E também aqueles que estão com problema no lar, problema na família, problema no matrimônio, problema financeiro, problemas de drogas, problemas de alcoolismo, problemas, Senhor, ó Deus, mais diversos, e que confessam que sozinho não tem conseguido vencer, mas agora, ouvindo a Tua palavra,
e vendo em Ti, Senhor, a esperança para a sua vida, de uma vida livre, de uma vida liberta. Como o Senhor mesmo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Estenda a tua mão de misericórdia e de amor e rompe essas cadeias de Satanás, quebra essas trancas do inferno, põe liberdade a esses que estão presos pelos laços de Satanás. Levanta, Senhor, aquele que está no monturo, ergue do monturo necessitado, socorre o desvalido, sara os enfermos, liberta todo o oprimido de toda a opressão maligna, Senhor. Dá a vitória completa e acrescenta fé, Senhor, na vida de cada um para te seguir pelo caminho. No nome de Jesus nós oramos e te damos graça e a glória, a honra e o louvor nós tributamos totalmente a ti, Senhor. Amém e amém, Jesus. Deus os abençoe, amados, e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.